Cumprimentamos a todos. Estamos aqui, eu, Marco Antônio Marques da Silva, e o professor Ricardo Vieira de Souza, ambos professores da PUC, pesquisadores, e também coordenamos o curso de Direito Digital e Proteção de Dados da Universidade Católica de São Paulo. Nosso tema, os desafios do ciberespaço, criminalidade cibernética em âmbito mundial, uma necessidade de reflexão. É interessante nós pensarmos que esse tema nos leva a discutirmos globalização e sociedade de risco. O fenômeno da globalização, como diria Ulrich Beck, foi uma coisa que atingiu todos os cantos do universo, trouxe através da revolução tecnológica dos meios de comunicação, rádio, telefone, a própria internet, alterou inclusive nossos meios de locomoção. Com isso, nós tivemos um encurtamento de fronteiras, aproximação de pessoas, mas também a dificuldade de problemas que foram cada vez mais trazidos em face dessa mundialização dos acontecimentos e dos conflitos. Tivemos, é claro, o encurtamento de fronteiras, não apenas as fronteiras físicas, aquelas barreiras, mas todas as demais que separavam o ser humano em diversos pontos do universo. Hoje, nós consideramos que o século XXI é o século digital, é o século da internet, da rede mundial de computadores, com um avanço inexorável, uma situação que nós poderíamos dizer, não há mais volta. Nós temos que sempre ir à frente e discutir, inclusive a aplicação de leis, de limites, das convenções internacionais, que, ao mesmo tempo terem aproximado, criaram também alguns óbvios. Por isso, a necessidade dessa reflexão, dessa discussão. Com isso, nós falamos da sociedade de risco. Quando se fala sociedade de risco, nós temos que lembrar que risco sempre existiu. Claro que ele foi potencializado com o aumento da tecnologia, aumento populacional, o aumento das próprias questões da vida, dos negócios, das grandes corporações. Esse é um complexo fenomênico que acontece na vida de cada um. E nós não podemos analisar uma questão dessa somente do ponto de vista de uma ciência. Devemos analisar tendo em vista a interdisciplinaridade, o direito, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a educação, ou seja, uma gama, uma variada área para que nós possamos ter uma compreensão dessa situação. É um mundo de risco? Sim. Os espaços não são mais limitados ao âmbito nacional, são espaços transnacionais, que fez com que a criminalidade que outrora era limitada à questão das fronteiras de um país ou de uma região, já não há mais esse tipo de limite, não há mais as características da presencialidade, da territorialidade, que na área cibernética a criminalidade teve e tem uma nova roupagem. Podemos ainda lembrar que houve o surgimento de diversos projetos, que passo a palavra ao professor Ricardo, que vai dar sequência, já que nós tivemos a oportunidade de escrevermos esse artigo em conjunto. Professor Ricardo. Saudações a todos, ao professor doutor Marco Antônio Marques da Silva. Agora vamos tratar acerca dos aspectos conceituais de internet. A internet ela surge no final da década de 60, através de um projeto militar norte-americano, numa agência militar, que chamava-se Defense Research Project Engines Network, mais conhecida como DARPANET, e depois esse projeto acabou sendo utilizado para pesquisa com a ARPANET. Nessa pesquisa que foi feita pelo governo norte-americano, acabaram se aprimorando e a internet acabou sendo a ligação da internet acabou sendo realizada por universidades norte-americanas
que estavam distantes fisicamente, existiam computadores nesses locais e esses computadores conseguiam, à época, se interconectar. Mais à frente, Tim Berners, ele criou o protocolo TCP/IP, que é o que nós utilizamos hoje para conectar um terminal de computador, um terminal de telefone a outro. Por isso que se chama a Rede Mundial de Computadores. E também foi criado o DNS, Domain Name Service, por exemplo. Hoje você não precisa mais decorar números de telefone, você não precisa decorar números IP. Simplesmente você digita o site que você quer abrir, a marca, o nome da pessoa, e aí vai ser aberto no web browser do seu computador, através do DNS, esse site. O DNS ele traduz letras por números. Mas, mais adiante, cria-se um conceito de ciberespaço por Pierre Levy, em 1984, conceitua o ciberespaço, local virtual, no qual as pessoas acabam se interrelacionando, acabam tendo uma interação social e uma interação cultural. Isso é muito importante, porque através do conceito de ciberespaço é que nasce a ideia da regulação social que acontece com as pessoas que navegam na internet, já que o ciberespaço é um local sem uma fronteira, sem uma jurisdição e sem uma soberania estatal. O problema é um problema muito... o problema da internet é muito significativo sob a ótica penal, porque cada vez mais a criminalidade cibernética vem chamando a atenção de todos. Nós, na nossa pesquisa, fizemos um levantamento através de uma empresa de segurança de antivírus, e essas pesquisas nós pegamos os anos de 2017 e 2018, de 2019 ainda não estava disponível. Nessa pesquisa, no ano de 2017, ela aponta que 978 milhões de pessoas são vítimas de crimes cibernéticos. Nesse contexto, no Brasil, 62 milhões de pessoas. Esses crimes, eles consistem em quê? Instalação de vulnerabilidades, os famosos vírus, ameaças digitais, fraudes com cartão de crédito e débito, comprometimento de senha e invasão de e-mail. E pasmem, o tempo despendido pelas vítimas com essas fraudes financeiras, ou melhor, com vítimas de crimes cibernéticos que têm desdobramentos financeiros, no Brasil, as vítimas despenderam de 33,9 horas, quase 34 horas, e no mundo 24 horas só para resolver essas questões, para entrar em contato com as instituições financeiras, bancos, cartões de crédito, para resolver esses problemas. E além disso, a gente tem o prejuízo financeiro, que em 2017 foi em cerca de 178 bilhões de dólares. Esse número mostra que a criminalidade cibernética é uma criminalidade altamente lucrativa, porque a pessoa ela comete o crime sem violência, sem grave ameaça, sem sair de casa e lucra muito com essa modalidade de crime. Já em 2018, 800 milhões de vítimas 800 milhões de pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos e no Brasil 89 milhões de pessoas. 38% dessas pessoas tiveram prejuízos financeiros e no Brasil o tempo despendido pelas vítimas foram de 7,6 horas e no mundo aproximadamente 6 horas. Tempo despendido, lembrando que é o tempo que a pessoa utiliza para entrar em contato com a instituição financeira, para resolver o problema dela, para, após aberto um incidente, tentar algum tipo de solução. Agora, o tempo para resolução
total desses problemas cibernéticos com os prejuízos financeiros, desde a abertura de algum protocolo até a finalização, demora 43 dias, com um custo médio de $1.408,09 no Brasil, e no mundo, 28 dias, com um custo médio de $334. Esse dado é muito importante, porque o Brasil ele é muito burocrático em relação a essas coisas, e o Brasil também se aponta, é apontado aí como um país muito suscetível a esse tipo de criminalidade. Outra questão em relação aos dados, que as pessoas da pesquisa de 2018, os entrevistados, eles têm insegurança com a falta de privacidade e proteção de dados pessoais, têm medo de serem futuras vítimas de crimes cibernéticos. Além disso, a pesquisa aponta como furto de identidade, pirataria, assédio online e crimes sexuais também como modalidades de crimes cibernéticos. Agora eu vou passar a palavra ao professor Dr. Marco Antônio Marques da Silva para fazer as suas considerações. Na verdade, o que o professor Ricardo falou é que esse número de vítimas no mundo, a dificuldade. Claro que a internet, a tecnologia, a cibernética veio para ficar e foi um grande avanço e nós aplaudimos tudo isso. Mas nós temos que ficar atentos e, dentro dessa grande gama de questões de complexidade, desse mundo de risco, nós temos que pensar quais são os desafios. Liberdade nas relações sociais. Porque, na verdade, existe um limite em termos de como deve ser usado. Se discute muito a educação digital, não é aprender a mexer no computador, e sim como usá-lo de forma ética, responsável, respeitando o limite de cada um. Também tem a discussão sobre uma inexistência de soberania estatal. Quer dizer que no mundo digital, a dificuldade já que nós não temos territorialidade, presencialidade, volta a existir, a questão de fronteiras, nós temos muitas discussões no mundo inteiro e no Brasil, por exemplo, a questão que é mencionada na nossa pesquisa, do WhatsApp, que no Brasil é difícil, muitas vezes, inclusive o cumprimento de determinações das autoridades policiais, judiciais, porque se alega que o servidor não se encontra instalado no Brasil em outro país. No entanto, eles têm uma parte, uma corporação, uma instituição aqui. Como é que nós ficaríamos isso? Hoje em dia há discussão da existência de transatlânticos em vários setores dos oceanos que estão hospedando essas empresas, esses sites, toda essa estrutura cibernética. Um outro tema, em termos de desafio, é a penalização dos crimes. Quando você fala no âmbito interno, já seria difícil. Se você falar no âmbito regional, aumenta a dificuldade. No âmbito internacional, há uma discussão a respeito de como haveria a penalização, e eu poderia completar como poderia ser aplicadas as leis, não apenas penais, mas as penas, a aplicação das leis referente à questão do trabalho, a questão comercial, um todo diz respeito ao ciberespaço. Então, essa questão, por mim, professor Ricardo, é trazida para a reflexão de todos, agradecendo e cumprimentando o Iberojur por esse excelente evento, por esse excelente trabalho, e peço licença para fazê-lo na pessoa do professor Fábio Veiga. Então, ficam os nossos cumprimentos e esperando poder ter contribuído com essa pesquisa nossa, minha e do professor Ricardo Vieira de Souza, por toda essa discussão. Aliás, trabalhos que o Iberojur sempre traz de forma exemplar. Meus cumprimentos, professor Ricardo. Saudações a todos e reiteramos que estamos à disposição no começo dos slides, como informamos previamente no próprio artigo, por e-mail, o nosso e-mail. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Saudações a todos, até mais.